Oi, 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 tudo bom, gente boa? Nós estamos aqui dando prosseguimento a Mateus, mas usando o texto de João, no capítulo 13, conforme vocês têm sido devidamente, pedagogicamente informados por mim um dia depois do outro. E hoje nós estamos prosseguindo. E antes de eu continuar, eu quero só lembrar que você está vendo aqui um convite para que você se inscreva no canal, toque no sininho e deixe o seu like, que é a única linguagem que o algoritmo entende para nos posicionar melhor na plataforma. Pois bem, você faz a sua parte e eu faço o que me dá prazer fazer, que é ensinar o Evangelho. E aqui no capítulo 13 de João, do verso 31 em diante, que é onde nós estamos no dia de hoje, se diz o seguinte: depois que nós vimos na sexta passada, e uma vez que Jesus deu o bocado, o pão molhado no vinho, a Judas Iscariotes, entrou nele Satanás. E quando ele recebeu o bocado, e Satanás entrou nele porque ele decidiu que iria comungar com a morte, comungar com a traição, comungar com a deslealdade, com a entrega, com a mentira, com a negação de Jesus e do Evangelho, comungar com a tortura, a execução e a morte, achando que eventualmente Jesus não se permitiria ao martírio e se levantaria, e uma vez que ele se levantasse contra, ele traria todos os poderes de principados e potestades, de dimensões invisíveis aos sentidos imediatos, e destruiria tudo e implantaria pela força angélico-militar o reino de Deus. Era como se esperava que o Messias fizesse, e é como até o dia de hoje boa parte dos judeus, especialmente daqueles de interpretação literalista da Bíblia, dentre os quais os sionistas, que são os que querem destruir as mesquitas da antiga esplanada do templo, construir o terceiro templo, agora para tentarem obrigar o Messias, que não se manifestou ainda, a se manifestar, porque eles inventaram essa teoria. É uma teoria, tudo invenção. Que o Messias só vai se manifestar a Israel quando houver um templo para ele. Porque ele nunca nasceria numa manjedoura, ele nunca viveria a vida que Jesus viveu, ele nunca optaria pelas coisas que Jesus optou. Assim interpretam os judeus literalistas e sionistas desde aquela época de Jesus e nos dias de hoje, com as atualizações políticas e materialistas da interpretação sionista contemporânea, como eu falei. Pois bem, Judas se levanta, entra nele Satanás, e quando Jesus vê que a disposição dele é inamovível e que ele já fez e vai fazer, então Jesus diz: faz logo. Não perde tempo aqui não, porque é crueldade cada vez maior você ficar prolongando essa tortura. Vai e faz o que tu tens de fazer, faz-o depressa. E se for doer nos outros, faz mais rápido ainda. Ao invés de botar na fogueira, corta na guilhotina, mas diminui o sofrimento de quem quer que seja. Faz, já que tu estás absolutamente em estado de comunhão com essa decisão, vai e faz. E o verso 31 de João 13 diz: quando ele saiu,
ele é Judas. Disse Jesus aos que ficaram: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Mas o que é forte aqui é a designação do agora, daquele momento, instante histórico, relacionado ao fato de que Jesus estava sendo entregue por um dos seus mais próximos que comiam da sua mesa e que fora aquele que cumprira o salmo levantando contra ele o seu calcanhar e foi entregá-lo. Quando ele sai, a porta fecha e Jesus diz: agora. Por que agora? Porque ele tinha dito, se a gente olhar aqui em João mesmo, no capítulo 12, no verso 23, quando os gregos pediram para serem apresentados a Jesus porque tinham um recado para ele, aí procuraram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, dizendo: nós queremos conversar com Jesus. E Filipe então procurou a Pedro, a André, irmão de Pedro, e ambos, Filipe e André, foram falar com Jesus. Tem uns gregos aí que querem te dar um recado. E Jesus já sabia até qual era o recado, mas ouviu a informação. A tradição extremamente séria diz que o rei de Edessa, na Grécia, mandaram uma mensagem para Jesus dizendo: esse pessoal no meio do qual tu nasceste e vives é fanático, é um pessoal doido. Eles são os seres mais loucos da terra, religiosamente falando, segundo a gente conhece. O fanatismo deles, esse amor que eles confessam por Deus, é puro ódio. E a obediência deles a Deus é morte. Se tu ficares aí, eles vão te matar. E tu és a coisa mais preciosa da qual nós já ouvimos falar. Vem para cá, para Edessa, e aqui nós te garantimos vida longa, proteção, para tu distribuires esse teu ensino de maneira universal e planetária e convenceres pessoas do mundo inteiro, porque tu foste te plantar no pior lugar possível, onde as pessoas, em tudo aquilo que não combine com as doutrinas letristas e meticulosas da perversidade, da piedade fanática e adoecida e assassino e homicida deles, todos aqueles que não concordam ou que eles não consideram harmonizados com o que eles ensinam, são objeto de perseguição ou morte. Disso a gente sabe, o mundo inteiro sabe. E aonde eles chegam, eles são assim, às vezes até na terra dos outros. Quanto mais num lugar onde eles se sintam em casa, eles pioram muito mais. Se sentem muito mais empoderados na prática da perversidade. É o que dizem, portanto, a Jesus, e Jesus diz no verso 23 do capítulo 12: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida e vive só para se proteger e para cuidar de si mesmo, perderá essa vida. Ele vive para apenas dela cuidar. Mas aquele que aborrece e que não considera que a sua existência nesse mundo, nessa vida e nessa dimensão é o acontecimento primeiro e último da vida de um ser humano, esse que sabe de sua própria transcendência
Esse é aquele que vai preservar a sua vida de fato, para a eternidade. E se alguém segue no meu caminho, então faça isso com amor. Se alguém me serve, o serviço a mim tem que ser pura manifestação de amor pelo próximo. Portanto, siga-me, obedecendo o meu caminho, que é uma manifestação de amor, do novo mandamento que eu dou, que é amai-vos uns aos outros. Vocês querem me servir? Andem no meu caminho. Onde eu estou, ali estará também todo aquele que diz que é meu servo, de acordo com minhas prioridades, minhas escolhas e minhas decisões e minhas pautas. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E aqui no capítulo 13, no verso 31, quando Judas sai para entregá-lo, o texto diz que Jesus falou audivelmente para todos os que ali estavam com ele, àquela mesa, naquele cenáculo, dizendo agora. Antes, diante dos gregos, ele disse, é chegada a hora. Era ali. Uma semana antes, está chegando a hora, está aqui. Ele já havia tudo definido e pavimentado diante dele. Não tem nada que o tenha surpreendido. Ele vai como cordeiro mudo e se entrega aos seus executores. Conforme Isaías, no capítulo 53, 800 anos antes, já havia dito, predito e profetizado. Só que agora, quando Judas sai da sala, ele sabe que não é mais uma questão de nenhum intervalo. Não há mais interregno. Chegou a hora. É agora. Agora foi. Ele já usa o verbo no passado. Ele já entende que aquele ato de traição que Judas estava praticando, e que era também um ato de profunda desumanização, de prática do diabólico ao extremo, na fantasia da fraternidade e da mentira. Agora, está indo da mesa do amor, vai ao encontro do executor. Para ele, o que tinha que ser já era, já acontecera. Já estava tudo definido e se formado. Judas não retroagiria. Ele iria depressa executar aquilo que ele já tinha determinado no seu coração. Agora foi glorificado o Filho do Homem. O que antes eu disse que estava próximo, que estava chegando a hora, agora chegou. E Deus foi glorificado nele. Deus foi glorificado na traição de Judas? Não, foi glorificado no fato de que o Filho do Homem, de que Cristo em Jesus, de que Jesus, o Cristo, não precisa ser preso, não precisa ser acorrentado em nenhum lugar distante, não vai se esconder em nenhuma caverna no Líbano, nem na Síria, nem na Fenícia, nem mais no Egito. Agora era a hora de encarar, de andar olhando para a morte. Os executores têm medo da morte, da tortura, da execução, da mentira, do engano, do malogro, da narrativa perversa, da fake news que lançariam sobre ele e de toda objetização demoníaca
que a religião faria dele, ele encara e vai por amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. O que parece ser derrota é minha glória. O que parece ser uma catástrofe é meu trono. O que parece ser o meu fracasso é o imprimato do selo da minha vitória, que começa vencendo o inimigo mais renitente que os humanos têm, que é a fobia da morte, que é o medo da morte, que é o pânico do morrer, que muda todo o caminho e a natureza humana de praticamente todos os indivíduos que têm a sua vida alterada e mudada contra eles próprios na tentativa de evitamento da morte ou na busca de usufruir a presente existência porque a morte seja certa. Então o indivíduo acha que usufruir o tempo presente é amalucar-se de todos os modos possíveis contra a sua própria vida e contra a vida de quem quer que seja o outro, porque a única maneira, já que a morte não pode ser vencida pelos humanos, de vencê-la é com a chamada capacidade de viver tudo. Aí o sujeito se entrega a todas as loucuras, mesmo aquelas que encurtam a sua existência e fazem as pessoas que mais o amam sofrerem muito. E ele não sabe que na latência dos seus atos, por trás, nas pulsões psicodinâmicas que colocam-no nesse caminho frequentemente de contrariedade do significado da vida, do amor, da sabedoria, da prudência, do bom senso, da racionalidade, da inteligência, o que está pulsando por trás daquilo é a fobia da morte, que desvia as pessoas do seu próprio caminho, por trás de grandes desvios no significado da existência. Quando você vai ouvir essas pessoas, você descobre ao auscultá-la até os escaninhos mais profundos de suas almas que o que estava latente lá o tempo todo era esse medo da morte, que faz o cara dizer: eu preciso aproveitar tudo enquanto eu estou aqui. Vai pisando em cima, vai atravessando, vai metendo a mão, vai traindo, vai fazendo o que quer que lhe venha na cabeça. Ele assume uma disposição mental reprovável e adoecida por causa da fobia da morte. Mudam-se os códigos de interpretação de cognitividade saudável, sensata, prudente e sábia por causa da fobia da morte. E aí Jesus enfrenta e diz: agora chegou. E é a hora do Filho do Homem ser glorificado. E de Deus ser glorificado em mim. E Deus sendo glorificado em mim, eu serei glorificado nele mesmo. E ele vai fazer essa glória se manifestar imediatamente. Aí você pega um dos intérpretes das teologias coaches, ou das teologias da prosperidade, ou das teologias do domínio, e tudo o que eles querem se desviar no cotidiano deles é desse tipo de glória, que Jesus chama de sua, de minha.
Quando ele diz agora é chegada a hora de eu ser glorificado, de Deus ser glorificado em mim, de eu ser glorificado em Deus, é a hora suprema da glória de Deus. Tudo que nos cerca no mundo cristão seria em favor da suposta decisão de Judas, de tentar forçar o Messias a evitar o caminho da cruz. Tudo aquilo que faz você não andar no caminho da cruz, que é o meu chamado para seguir a Jesus, é segui-lo na direção de onde ele vai. Como ele disse aqui, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará ele também. E ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Não existe glória de Deus sem um discipulado que siga Jesus, mesmo que seja e, sobretudo, seja no caminho do que quer que para nós signifique tomar a sua cruz e segui-lo. São caminhos diferentes, mas todos levam à mesma consciência de entrega, de altruísmo, de solidariedade, de escolha pelo bem, de entregar-se pelo bem, de dar-se em amor, de buscar aliviar, salvar, levar, absorver aquilo que a gente possa absorver, aquilo que a gente consiga esponjar, aquilo que a gente tenha o poder de desenvenenar na existência. Essa escolha de Jesus e essa tem que ser a escolha do discípulo dele também. Aí ele fala numa intimidade enorme, Judas sai e aí a linguagem dele começa a mudar. Ele vai ficando cada vez mais íntimo. Como em nenhum outro momento no Evangelho de João ou em qualquer outro evangelho, a gente o encontra chamando os discípulos de filhinhos. Isso muda para uma intimidade enorme. Filhinhos. E foi aí que João, que usa essa expressão na primeira epístola dele com muita regularidade, aprendeu. Ele aprende desse trato íntimo de Jesus, na maior intimidade existencial, no apocalipse da alma do Cristo, na presença dos seus discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Só um pouquinho. Agora é uma contagem de horas. Então, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, aqui no capítulo 8, o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Lembram que Jesus disse aos judeus, e os judeus disseram, qual é? Ele está pensando em se suicidar, revelando uma teologia presente na cabeça dos fariseus. E alguém se matar está separado para sempre de Deus. E ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Será que ele está querendo se matar? Só assim ele vai para um lugar que a gente não pode achar, nem encontrar, porque nós para lá não iremos. E Jesus não dá nenhuma resposta a eles. Deixa eles ficarem naquele engano deles próprios. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, então buscar-me-eis depois disso. E que eu disse a judeus também, agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vós não podeis ir. E eu quero falar sobre como vocês devem viver nesse interregno, depois desse agora, depois dessa história, depois desse tempo, depois desses 3 anos e meio juntos. O que eu estou começando a ensinar a vocês definitivamente como será viver sem a minha apresentação
corpórea, física, visível, tátil, palpável, indicável, mensurável pela capacidade do enxergamento, da visibilização. Vocês vão ter que aprender a me seguir no invisível. Vão ter que aprender todo dia a levantar pela fé, a dar passos de fé, a interpretar pela fé, a dormir pela fé, a viver pela fé, a partir e passar desta dimensão para mim, pela fé. E para isso acontecer, vocês vão ter que praticar um único mandamento novo. É um novo viver regenerado, que produz uma nova criatura, que produz uma nova mentalidade da mente de Cristo, que produz uma nova esperança, que produz uma nova alegria que ninguém pode tirar, que nos encharca de um novo poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição em nós. Mas vocês vão ter que aprender como é essa vida. E essa vida não é estribada em milhares de observâncias e de mandamentos, não tem a ver com nenhuma dieta, não tem a ver com nenhum dia de santificação específica, não tem a ver com nenhum ritual, nem com culto a nenhum sagrado, a nenhum santo graal, a nada dessa natureza. É tudo invisivelmente concreto pela fé. E o mandamento que eu dou a vocês não se manifesta como uma exterioridade da qual vocês possam tomar posse para apresentar a outros. Ele só se manifesta como exemplo. Toda a ênfase de Jesus é no exemplo. Compreendeis o que eu vos fiz? Eu vos fiz para vos dar o exemplo. E o exemplo que ele disse que nos dera e nos dava, só é exemplo segundo ele próprio, se for de acordo com esse novo mandamento, sobre o qual ele fala no verso 34. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Vocês, a quem eu chamei para andarem comigo, se vocês são meus, e se vocês me obedecem, e se o Evangelho é que pauta a vida de vocês, se existe um carnegão de compromisso na vida de vocês em relação ao Evangelho, que eu encarno e que eu transfiro para vocês, para a obediência em fé no mundo, na existência, se vocês viverem esse mandamento, vocês vão manifestar isso. Todo mundo vai perceber pela prática, pelo exemplo de perdão, de busca de harmonia, de discernimento e escolha do que é bom e bem na existência, de fidelidade, de bondade, de generosidade longânima, de autocontrole. Esse amor é feito disso. Não é palavra. Como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, filhinhos, não ameis de palavras, nem de blá, 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 nem de eu te amo, irmão, eu amo a sua vida. É uma expressão que eu particularmente abomino. Quando o cara não te ama, mas ele quer dar uma de cristãozão, piedoso, ele geralmente usa essa expressão: ô pastor, eu amo a sua vida. Esse é um chavão que eu já ouvi tantas trilhões de vezes que para mim ele significa o oposto.
Até mesmo o eu te amo, pastor, que é muito mais convincente, especialmente quando uma pessoa te olha bem nos olhos e te pega firme, e você olha na face e vê que o coração dela está pulsando na sua face, aí esse eu te amo te convence. Mas na maioria das vezes, até esse eu te amo é uma formalidade de piedade relacional que não diz quase nada, porque não é seguido de continuidade, de exemplo, de demonstração, de prática, de atos de amor constantes, contínuos, recorrentes, crônicos, ininterruptos, de acordo com a necessidade e a possibilidade. Esse é o novo mandamento, e que ele conclui aplicando, exemplificando, dizendo assim como eu vos amei. Não é conforme nem o pai de vocês amou, nem a mãe de vocês, ou o irmão de vocês, ou a família de vocês, porque tem pai que não ama, tem mãe que estraga, tem irmão que odeia, tem família estranha, esquisita, antagônica, invejosa. Não, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o exemplo. Eu sou a chave hermenêutica, eu sou o exemplo hermenêutico, eu sou a concreção hermenêutica, eu sou a encarnação hermenêutica. É de mim que vocês têm que aprender tudo sobre a vida. Como eu vos amei. É assim que eu espero que também vos ameis uns aos outros. Que também como eu. A referência é Cristo. Tem nada a ver com o que o teu pastor ensina, com o que o falso apóstolo te diz, nem com o que as autoridades religiosas promovem na mentira das suas hipocrisias fraternais, sem acompanhamento de nenhum tipo de compromisso de fidelidade amorosa e sincera e verdadeira e pronta e honesta até o fim. Não, é como ele amou. E ele, aqui no capítulo 13, verso 1, está dito sobre esse amor. Ele, sabendo que viera de Deus e passava de volta a Deus, ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É até o fim, que também vos ameis uns aos outros. Tem prazo de validade. Esse compromisso é para sempre. Jesus não nos ensina a desamar ninguém. Eu tenho direito de desgostar, como eu tenho ensinado tantas inúmeras vezes que amar, de acordo com Jesus, não é gostar. Porque ninguém gosta de quem espanca, esbofeteia, chicoteia, esmurra, machuca. É para não gostar, só um doente gosta de ser torturado. Uma pessoa que cultua o auto-martírio está precisando de tratamento psicológico seríssimo. O mínimo de amor próprio nos instila um estado de saúde mental que faz com que a gente goste de ser gostado e goste de gostar. E goste daqueles que gostam da gente. E não goste daquilo que é apenas dor, maus tratos, humilhação, perversidade, agressão, submetidos ou impostos sobre a sua vida. Jesus disse que você não precisa gostar disso. Ele não gostava disso, por isso é que ele não fica procurando fariseus. Ele não adora uma casa de saduceus, onde ninguém crê em nada. Ele procura ficar entre amigos que gostem dele. Ele come com os que o convidam com prazer. Ele prefere
o aconchego ao estapeamento. E quando as pessoas se ajuntam para atraí-lo, ele sai. Para enganá-lo, ele vai embora. Para tramar contra a vida dele, ele se retira até que chegue o dia e a hora. Chega esse momento chamado por ele de agora. Antes disso, ele sai. Aí, frequentemente, ele é visto na casa de publicanos, pecadores, meretrizes, cobradores de impostos, pessoas desprezíveis e marginalizadas. Lá está ele, bem tratado, sorrindo, rindo, achando engraçado, compartilhando a vida, a cura, o milagre, o amor, a misericórdia, o perdão. É isso que ele espera de mim. Agora, ele também espera de mim que mesmo em relação àqueles que me tratam mal, eu não odeie ninguém. Eu mantenho o meu coração limpo no amor. Porque o amor, quando ele não pode se casar com o gostar, ele todavia existe em estado de divórcio permanente do ódio, da raiva, da antipatia, do desejo de homicida, da torcida pela morte do outro. Quando a gente chega nesse ponto em que começa a odiar mesmo quem está distante e a desejar a morte daquele a quem você considera que faça mal a você, ao mundo, à terra, a quem quer que seja, alguma coisa ruim já entrou em você. Porque quando esse amor está no coração do discípulo, enquanto ele não goste daqueles que o tratem mal, às vezes ele até estranhamente diz, coitado, coitada, me trata tão mal assim porque não me vê, não me enxerga, não me compreende, não me percebe. Mas eu o conheço, eu a conheço, eu sei. Isso tudo é fruto da ignorância. Então, no meu coração, está perdoado, justificado unilateralmente. Mas mesmo quando eu sei que o indivíduo sabe quem eu sou e faz isso por maldade, inveja, competição, raiva, mentira e falsifica a minha existência, ainda assim, não sendo eu capaz de amá-lo com prazer, eu sou chamado por Jesus a amá-lo apesar do meu desprazer. Amá-lo nunca me negando a fazer o bem a ele. Nunca me negando a ajudá-lo se ele precisar. Nunca desejando nenhum mal para ele. Sempre mantendo no coração a oração na expectativa de que haja um dia, quem sabe, uma transformação para o coração dessa pessoa. Isso nas condições mais adversas do encontro humano. E aqui ele está falando de discípulos com discípulos, aonde é menos concebível ainda que as pessoas se queiram mal. Agora, discípulo tem que ser discípulo. Discípulo não é um crente, frequenta uma congregação, uma igreja, foi batizado e dá o dízimo, por isso ele é discípulo de Jesus. Não, discípulo é quem obedece. É quem serve o evangelho com amor, com quebrantamento, com humildade, com pureza, com busca de verdade, de sinceridade, de santidade, de respeito, de pudor, para com o próximo em toda a reverência possível. Esse é o discípulo. Esse é aquele que o serve. Agora, o que Jesus começa a dizer que é intolerável é que até mesmo entre aqueles que supostamente não carregam nenhuma gravosidade contra o evangelho, só por uma questão de competição, de tamanho, de grandeza,
de ombro, de quem é o mais alto, o maior, mais forte, quem é o mais bem-sucedido visivelmente, quantificavelmente, quem é mais perceptível, mais famoso, o mais qualquer coisa, de acordo com as visibilizações mundanas. Aí começam a se boicotar, a se desgostar sem esforço para passarem por cima de bobagens. Ele diz: olha, eu estou começando com vocês, meus discípulos. Vocês têm a obrigação de se amarem uns aos outros como demonstração de que são meus discípulos. Não tem nada a ver com o que hoje nós chamamos de cristianismo, de igreja, de congregação, aonde os mais horrorosos se reúnem, frequentemente com ódio uns dos outros, com ambições, com ganâncias, só pensando em dinheiro, em visibilizações, em aparências. São todos os grandes fariseus. Esses aí dificilmente você vai conseguir gostar. Todavia, você pode ainda assim amar. Agora, eu, por exemplo, amo sem ficar. Amo na minha oração. Amo no meu desejo de que, de alguma forma, a verdade do Evangelho alcance essas pessoas e gere conversão. E mantenho a minha equidistância de saúde mental e psicológica em relação a quem não sabe tratar-me bem, nem respeitosamente. Até o dia em que a mente dessa pessoa mude, nesse dia ela vai ter meu abraço, meu carinho, meu acolhimento, meu tudo. E enquanto isso, ela nunca terá meu ódio, ela sempre terá minha oração, e ela sempre terá o meu olhar de esperança de que, por mais embrutecido que tal indivíduo ou pessoa esteja, a graça de Deus possa vir nele operar. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sim, e também, do mesmo jeito que eu fiz e mostrei, exemplifiquei a vocês, vocês me pratiquem em favor uns dos outros e em favor da vida. E então, esse é o exemplo que o mundo vai entender. Não é milagre, não é cura paranormal, não é expulsão de demônios, não é andar sobre as águas, não é apaziguar ventos e ondas, não é purificar leprosos, multiplicar pães. Não. A única coisa que pode convencer o mundo é essa que Jesus diz. Portanto, não é poder político, não é fama, não é catedral, não é templo, não é beleza estética, não é bundão de pastora, não é peitão de profetisa, nem é plástica na cara de pastor esticado, nem o relógio do senhorzinho Malta da religião, do rock santeiro evangélico. Não. Só tem uma coisa que convence o mundo. Uma única coisa. E Jesus diz aqui: nisto conhecerão todos. Está no verso 35 de João 13. Repita comigo: nisto conhecerão todos. Todos significa todos. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer sistema político ou ideológico, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é pela roupa, não é pelo tamanho do cabelo, não é pela cara brejeira, não é pelo farisaísmo de jejuns aparentes, não. É pela prática do exemplo do amor, no falar, no gestuar, no acolher, no dar.
no contribuir, no partilhar, no ser generoso, no perdoar, no ser paciente, no esperar. O mundo, a sociedade, em qualquer situação, em qualquer lugar, enxerga. É como virar a cara para a luz por inteiro. Quando eu amo, eu boto a cara para a luz. Eu resplandeço quando eu amo. O mundo inteiro reconhece que eu amo pela luz do amor resplandecendo na minha face, nos meus atos, nos meus exemplos, na minha voz, nos meus modos, nas minhas atitudes. É assim que todos conhecerão que eu sou discípulo de Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, quando nos amarmos uns aos outros. É como virar a cara para a luz. Todos conhecerão que sois meus discípulos, quando virardes a cara para a luz. Perguntou-lhe então Pedro: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Sempre Pedro, figura. Para onde tu vais? Jesus responde a ele: Pedro, para onde eu vou? Não podes me seguir agora. Agora. Preste atenção nos tempos verbais, sempre. Verbo é fundamental. Agora. Hoje, agora, não. Mais tarde. Quanto tempo dura esse mais tarde? Pedro quis saber depois, aqui em João 21, mais adiante, em Tiberíades, a Jesus, quando vai ser esse tempo? Em relação à minha vida, a vida de João. Quando a gente vai partir, Jesus disse: olha, se eu quero que vocês fiquem em tempos e horas e em extensões diferentes aqui na história, no espaço-tempo, o que te importa? Tempo e hora não tem nada a ver com designação dada a vocês. Vocês têm que viver pela fé. Você não tem que saber nem o seu tempo de partir, nem o do seu irmão, nem o da minha volta, nem de ninguém. É pela fé, é pela fé e é pela fé. É por obediência e amor pela fé. Senão não será pela fé. Agora tu não podes, mais tarde, porém, tu me seguirás nesse caminho para onde eu vou. Mais tarde. E o mais tarde para Pedro chegou aí por volta do ano 66, 65, foi mais ou menos por aí. Foi nos martírios provocados por Nero que tanto Pedro quanto Paulo foram executados. Mais tarde. O que veio a ser 30 e poucos anos depois, esse mais tarde. Mais tarde, porém, tu me seguirás. Até lá, eu não vou te dizer nem quando será mais tarde. Anda, dia a dia, todo dia como dia novo. Não te preocupes com nada do teu futuro. Apenas me serve em amor todo dia. Como se fosse o primeiro e o último, todo dia. Porque todo dia pode ser o primeiro e todo dia pode ser o último. Pode ser o primeiro de consciência mais profunda, pode ser o último de chance de praticá-la. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Não custava nada, né, Pedro? Ficar quieto só um pouquinho. Sem querer o privilégio de uma informação especial, uma luz diferente. Eu sei o que ninguém sabe. Só eu enxergo o que ninguém enxerga. Não, meu irmão. Senhor, por que não posso seguir-te agora?
Por ti eu daria a própria vida. Ele já sacou que Jesus está falando de uma passagem dimensional, de deixar o espaço-tempo, os limites da história visível. Ele já percebeu, mas ele não quer admitir em momento algum. Esse é um bloqueio que está presente nele e em todos. A coisa de papo sobre passagem, sobre a morte, é um problema de todo mundo, pessoal. Como eu tenho dito, isola o tempo todo. Até em mesa de crente a gente fala. Eu vejo todo mundo dizendo: que é isso, pastor? Que é isso? Não. Que é isso? Não, você vai viver 300 anos. Pelo amor de Deus, cara, eu vou morrer daqui a um tempo, eu vou partir. Você sair dessa dimensão. Eu estou tranquilíssimo quanto a isso. E você aprenda a viver do mesmo jeito, seguindo a Jesus em amor, que fica tudo bem. E não existe nenhum tipo de ufania quanto a dizer: comigo as coisas serão diferentes, porque eu sou tão diferente dos outros que por ti eu daria a minha própria vida. Eu sou capaz de morrer para salvar a Jesus, que é o que a religião faz, consciente ou inconscientemente, o tempo todo. Quando a piedade religiosa assola alguém, não raramente a gente vê essa pessoa vivendo como se ela fosse salvar Deus, salvar Jesus, dar a sua vida por Deus, dar a sua vida por Jesus. Jesus diz: para com isso, Pedro, você dá a sua vida por mim? Cara, você não sabe nem dar a sua vida por você mesmo, nem pelos da sua casa, nem pelo seu irmão, nem pelos seus amigos, nem por aqueles que viveram com você os últimos anos. Você ainda se compara, você vive se medindo, você ainda é um crianção, você vai dar a vida por quem? Você enxerga, meu filho, darás a tua vida por mim? Para com isso. Se você conseguir viver, pelo menos, em amor obediente e pacificado, viver, eu já estou feliz com você. Agora, você quer ir para além do que eu estou te chamando? Eu estou te chamando para viver em amor e amar os outros. O que acontecer como decorrência disso, você não tem que premeditar, nem imaginar, nem profetizar, nem especular. Só viva todo dia em amor e ame, sem especulação, mas de fato e de verdade. Porque em verdade, eu te digo, Pedro, e te digo a você que porventura tem essa espiritualidade de vou ajudar Deus, senão Deus sozinho não faz nada. Vou ajudar Jesus, porque se eu não chegar lá, Jesus não chega antes de mim. Eu vou encher a paciência dos meus filhos e dos indivíduos que eu conheço até eles se converterem. E aí você afasta o evangelho do coração das pessoas, porque você fica querendo ajudar o Espírito Santo e atrapalhando o tempo todo com os seus atos de fanfarronice evangelizadora. Em verdade, eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meu querido Pedro, é só o que eu tenho a te dizer e vou te dizer para que você fique com esse código na cabeça. Pegou o código, Pedro? O código é: vocês não aguentam o tranco. Não aguentam. Até para aguentarem e perseverarem, eu tenho que abreviar os dias. Senão, nenhum de vocês suporta. A minha intervenção é para encurtar o processo. Porque se vocês ficarem entregues à totalidade da maldade, a maioria de vocês, ou todos vocês praticamente, não vão aguentar. Então, fique de ouvidos bem abertos, é para o galo cantar. Porque se o galo cantar e vocês pelo menos se lembrarem da minha palavra, tem uma salvação, tem graça, tem perdão, tem misericórdia, tem acolhimento para vocês. Se pelo menos vocês conseguirem interpretar o galo. Já que vocês não conseguem interpretar minha fala, as minhas assertividades, Pedro,
Entende o galo para você se entender. E para você nunca mais praticar esse tipo de bravata. De pensar que você está aqui para salvar Deus. Senhor Jesus, eu te peço. Por mim e por todos nós que sofremos desse mal. De não raramente achar